tarde ainda, né? Logo boa noite a todos. Vamos já dar início à nossa quinta audiência pública da reforma administrativa da Universidade de Taubaté. Nesta audiência eu vou conduzir os trabalhos. A professora Nara, reitora, tem participado de todas as audiências, mas hoje, excepcionalmente, ela tem um compromisso em São Paulo, junto ao Conselho Estadual de Educação, e então ainda não retornou a tempo. Provavelmente, considerando o trânsito, né, de São Paulo, não chegará aqui para seguirmos com os trabalhos, e até mesmo a própria presidência da comissão ela incumbiu a mim, então ela me pediu que já andasse com a nossa audiência e não tivéssemos, né, um atraso aí com essa atividade. Bom, temos também a professora Mayra Delua aqui conosco, que é pró-reitora estudantil, o professor Francisco José Grandinetti, que é o pró-reitor de Economia e Finanças, a professora Sheila, que é a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, está participando de uma reunião e já me avisou que em breve chega, e a professora Ângela, como pró-reitora de Graduação, está acompanhando a professora Nara, né, uma vez que tem pertinência lá ao assunto com a pró-reitoria de Graduação. Elas estão em São Paulo. E exatamente, a professora Letícia, que é a pró-reitora de Extensão, está no congresso, né, no fórum de encontro dos pró-reitores de Extensão, e então ela não está aqui na cidade. Enfim, todos estão com as rotinas e as agendas aí em andamento, né? Hoje, dia 11 de dezembro, né, de 2019, essa audiência ela tem tido uma rotina aí de fala e apresentação e participação também da comissão. É uma comissão que foi constituída, né, pela reitora, e aqueles que desejam fazer aí perguntas, enfim, algumas colocações, como eu já estou abrindo os trabalhos, então já podem apresentar isso aí de vídeos, né, a servidora que trata do nosso cerimonial, e aí para algumas colocações, né, perguntas, e diria só que organizasse o tempo de fala com a Edviges, para que a gente possa ter o controle, né, de quem se inscreveu, quem primeiro se inscreveu, enfim. Tá ok? Os slides estão com você, né? Você tá, pode passar. Esses são os integrantes da comissão. Volta só um pouquinho. Volta no isso. Os integrantes compõem aí o pessoal que é da área docente, nós professores, tem representante dos alunos, tem representante dos servidores, representante dos aposentados. Nós estamos conduzindo isso da maneira mais aberta possível, né? A secretária Vera, né, a secretária da vice-reitoria, e esse modelo de audiência pública realmente para a universidade parece ser uma novidade. Talvez não tenha tido nenhuma outra experiência nesse sentido, mas já vou até colocar algumas dúvidas que vêm sendo levantadas. Mas o que a gente faz numa audiência pública? Primeiro é justamente coletar e abrir um espaço para ouvir. A audiência pressupõe, né, ouvirmos também, não só apresentarmos o que está sendo objeto de mudança e possível modificação, né, e ouvir. Tanto é que não se restringe apenas a essas audiências, esses encontros presenciais. Nós temos disponibilizado no site da universidade um formulário para que as pessoas possam, né, apresentar sugestões, apresentar algumas ideias no tocante ao modelo de universidade que venha corresponder, né, o mais próximo possível do anseio da comunidade acadêmica. Também é disponibilizado toda a mídia que é produzida dessas audiências através de gravação, né, que tem sido feito, tem sido documentado, tem sido registrado,
em mídias, né, televisiva ali que ele tem gravado, e também no podcast, ou seja, na mídia áudio, né, que foi transformado em áudio e é disponibilizado também no site da universidade, todos os áudios referentes às audiências públicas. Então, as discussões, as questões que foram colocadas, que foram observadas, são todas registradas e documentadas dentro desse material. Então, esse é um aspecto, é uma participação, de maneira que não se restringe apenas a estas pessoas que compõem a comissão. Essas pessoas, elas estão incumbidas de materializar, posteriormente a esses 5 encontros que já aconteceram, materializar no anteprojeto de reforma, né, dos textos de lei que fazem a estrutura organizacional da Universidade de Taubaté. Então, é um processo democrático de validação disso, né? Vejam que tem 2 instrumentos de lei federal que seguem essa premissa. Uma lei que tem essa premissa de participação da comunidade, da população, o chamado Estatuto das Cidades. Ele, para a revisão, por exemplo, de um plano diretor de um município, ele coloca a necessidade de se realizar audiências públicas, né, para a coleta e realização de diagnósticos e também para a posterior apresentação do resultado final. Então, essa é uma referência que nós temos. A segunda referência foi introduzida recentemente na legislação brasileira, foi a alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito, que veio incluir um artigo 28, onde também o gestor público, com o escopo, né, com a intenção de motivar o seu ato, de trazer a história de realização do seu ato administrativo, da alteração que porventura venha a ser feita, ele pode se valer dessas audiências ou encontros públicos para essa finalidade. É um texto recentíssimo, ele foi aprovado esse ano, em março, abril, uma reforma que alterou sensivelmente as questões afetas à prática de atos da administração pública, tá? Alterou um decreto de 1964, que introduz as normas de aplicação ao direito, né, de aplicação do direito no Brasil. Então, isso é um outro instrumento que tem essa referência. E por simetria, por analogia a isso, nós seguimos esse parâmetro para dar transparência, que está lá na própria Constituição, que requer que nós façamos os atos com publicidade, com motivação, com toda essa percepção de participação também da comunidade, não ficar adstrito apenas a essas pessoas. A sequência disso é o terceiro ponto. Óbvio que nessas audiências iniciais a gente está tratando daquilo que pode ser modificado e como isso pode ser objeto de modificação. Depois nós apresentaremos também em audiências públicas o resultado final desse trabalho, que é um feedback, um retorno, uma devolutiva para a comunidade acadêmica dos trabalhos desta comissão, ou seja, olha, o que isso resultou, né, de anteprojeto para uma finalização dos trabalhos da comissão, né, de reforma da Universidade de Taubaté. Entenderam? Então esse é o ciclo de consolidação desse processo de revisão das nossas leis, de alteração dela, onde permite-se ouvir a comunidade, de maneira que esse processo não enseja um déficit democrático na participação disso. E até para atender esses novos comandos, eu diria, não só do Estatuto da Cidade, mas também, por analogia, mas também esse, que é diretamente ligado às questões afetas ao direito administrativo, de prática dos atos administrativos, né? Então, esse artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito tem essa conformação de nós participarmos da comunidade, ok? O que nós estamos alterando? A lei orgânica do município de Taubaté, no que diz respeito à Universidade de Taubaté. Muitos me perguntam, mas por que esse texto tem que ser alterado? Porque nesse texto
onde está previsto, né, a forma de escolha dos dirigentes da Universidade de Taubaté, o processo eleitoral para a escolha deles, né, como ele é redigido. Ele tem uma previsão inicial nesse texto da lei orgânica, porque é um ato que permite ao chefe do Executivo Municipal fazer a nomeação do reitor e vice-reitor para dirigir essa autarquia que é a Universidade de Taubaté. Então, por isso que isso tem uma previsão na lei orgânica do município. Esse artigo, se não me engano, artigo 65, parágrafo 2º, que dispõe sobre esse processo de escolha e autoriza o prefeito municipal a nomear, né, ele teve uma interpretação um pouco divergente dentro dos órgãos de fiscalização. Então isso obviamente requer de nós um aperfeiçoamento para trazer uma redação mais clara a esse dispositivo, torná-lo mais preciso, mais claro, né, conciso e claro. E isso é uma oportunidade que nós temos de enviar, né, esse projeto, e é um trabalho dessa reforma, ao prefeito, para que ele então possa encaminhar ao legislativo para fazer a votação desse texto, né. Isso fica ambientado também dentro da universidade em razão da chamada autonomia universitária, que está prevista na própria Constituição Federal, lá no artigo 207 da Constituição Federal, que dá às universidades autonomia para fazerem a gestão administrativa, didática, pedagógica, orçamentária e financeira. Então ela vai deliberar a forma de escolha do seu corpo diretivo, né, de mandato, e também respeitando os preceitos de legislação federal, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece alguns pontos, especialmente os chamados percentuais, né, de representação da comunidade. Então isso é um motivo pelo qual esse texto também está inserido ali na lei orgânica, né, de reforma, tá? A Lei 4.498 de 1974 é a lei que cria a Universidade de Taubaté. Ela estabelece os objetivos da universidade, ela estabelece os princípios que regem a gestão da universidade, ela dá o organograma funcional e organizacional da Universidade de Taubaté, através das chamadas pró-reitorias, dos institutos, dos departamentos. E aí vem justamente o ponto mais sensível desta mudança. Por quê? Se nós olharmos aí como referência outras instituições como autarquias municipais, nós somos uma autarquia a mais antiga, né, do Brasil, enquanto instituição de ensino superior. Somos também uma autarquia municipal com grande porte. Então, é necessário também observarmos como estão os outros players do mercado, essa expressão mesmo, como estão os outros, né, as outras instituições, como elas estão atuando dentro do ambiente de instituição de ensino superior, porque uma vez nós cobramos mensalidades, né, tal como outras instituições, como a de Rio Verde, como a de São Caetano, tem várias outras, tem até um fórum, né, professor Werneck, tem uma associação das municipais, né, que, ou seja, é um modelo presente no estado de São Paulo, em outros estados também. Então a gente precisa comparar, né? A comparação às vezes é inimiga da felicidade, né? Às vezes a gente vai comparar e fala, poxa, eu precisava comparar para eu ver que eu estou bem ou que eu estou ruim. Mas é importante fazer isso no mercado, chama-se de benchmarking, ou seja, você faz uma análise das melhores práticas que são feitas em outros órgãos, outras instituições, para justamente trazer para o nosso modelo aquilo que pode ser melhor, né, aproveitado. Então essa é uma referência importantíssima de nós atuarmos, né, em análise. E aí a professora Miroslava, que está aqui, né, ela está avaliando esse contexto, ela faz parte da comissão conosco, ela tem uma experiência bacana também de mercado, assim como os demais membros da comissão, para trazer esse olhar novo para uma instituição que tem 40 e poucos anos de existência, né? Então, o que eu sempre falo, né? Trazer um olhar novo e não um olhar velho sobre algo que precisa ser novo. Então, a universidade ela tem que trazer, né, uma releitura de sua organização.
E é justamente sobre esse texto que a gente vai ter uma tarefa maior, que vai ter um trabalho mais detalhado de requalificação do modelo da Universidade de Taubaté. Lógico, que respeitando as características da universidade em alguns aspectos, porque também tem coisas que a gente sabe que precisa mudar, né? São coisas necessárias para um avanço, para uma realidade, né, diferente do que era 40 anos atrás, diferente do que era 10 anos atrás, onde a gente fazia um vestibular, tinha 5, 6 mil candidatos inscritos. Hoje a gente fez um vestibular e temos 1.770 e poucos candidatos inscritos e vamos ter que suar bastante para trazer esse pessoal para dentro da sala de aula, né, para convalidar, né, em matrícula esses 1.700 e pouco, e ainda buscar, né, no mercado. Aqui a professora Mayra, a pró-reitora estudantil, ela tem uma árdua tarefa, né, de atuar nesse segmento também. Sai em 2.300, o professor Greneto está falando que sai em 2.300 e a gente tem que buscar uma matrícula, né, de 1.700 e outras formas de matrícula que a gente abriu agora, né, está aí até divulgando nas mídias sociais, para que a gente possa ter esse público. E eu acentuo o seguinte: há 10 anos atrás, as pessoas tinham realmente essa perspectiva: eu vou fazer faculdade, eu preciso fazer uma faculdade, tinha essa referência muito premente na vida delas, né? Sobretudo os adolescentes. Hoje isso já não é mais uma realidade. Eu conheço muitos adolescentes, muitas pessoas que não pensam em fazer uma faculdade, eles já estão desenvolvendo outras atividades, montando startups, montando negócios, montando outras coisas que não necessariamente passam pela sua lógica de fazer o ensino superior. Isso é uma realidade atual. E o ensino superior tem sofrido uma alteração muito forte também com a realidade do ensino à distância. Isso hoje é uma tendência, não é nenhuma tendência, é uma realidade, e a tendência é que isso se acentue cada vez mais pelo que nós estamos conversando e dialogando com aqueles especialistas do mercado, que nós ouvimos aí 3, 4 especialistas, né? A professora Ellen, 5, né? Vai chegar no percentual de 50% de ensino presencial e 50% de ensino à distância. Então, meus caros, são realidades que hoje a gente está compartilhando isso. O papel da reitoria é justamente compartilhar isso com vocês, até por uma cautela elucidativa e informativa de: olha, gente, as coisas estão mudando, nós precisamos mudar. E essa mudança tem sido cada vez mais rápida. Eu disse outro dia no conselho que a única certeza que nós temos é que vai ter mudança. A gente só tem uma incerteza: qual será a próxima mudança? Né? É muito claro isso, que vai ter mudança, é uma certeza. Só não sei como essa mudança virá e em que velocidade ela virá. Então nós estamos tratando aqui de uma necessidade de readequação do modelo da universidade, que cai sobretudo sobre essa lei 1498. Tem os princípios, tem todas as estruturas lá. Quando a gente fala em cursos, departamentos, algumas universidades usam a expressão faculdades, outras têm modelo de diretores, né, coordenadores, modelos de institutos. A gente precisa discutir isso. E aí eu falo uma coisa muito contundente, isso fica registrado. Eu acho que a gente tem essa obrigação de falar. Essa reforma é uma reforma que tem que ser feita visando o bem da Universidade de Taubaté. Quando a gente pensa no coletivo, o individual também é protegido, é beneficiado, assim, aperfeiçoado. A gente, quando faz o contrário, quando a gente pensa no individual, com certeza o coletivo sofre, tá? Essa é uma noção muito clara para mim da área do direito, que o interesse coletivo e o interesse, né, público, ele sempre tem que pautar essa proteção, porque todas as gestões que olham determinadas pessoas só para beneficiar A, B, C ou D, ou determinados grupos, com certeza ela traz uma consequência deletéria, uma consequência muito ruim para a coletividade, né? Então, esse olhar da reforma
da Universidade de Taubaté tem que pensar no coletivo, tem que pensar na Universidade de Taubaté e, por consequência, será benéfico para todos nós servidores. Por quê? Essa coletividade depende da universidade, ela precisa ter acesso à universidade, aqui gera o trabalho. A gente tem 1.200 aproximadamente servidores, né, que entre professores e técnicos administrativos. Temos também os aposentados, que são aqui aposentados pela Universidade de Taubaté, ligados ao Instituto de Previdência do município, e isso é a pauta dessa reforma. Não dá para a gente pensar, tem também o Colégio Balbo, que a gente tem, né, atuado fortemente ali para posicioná-lo como algo bem destaque dentro da cidade. Então, a perspectiva de reforma é pensar nesse coletivo. Não dá para fazer uma reforma para acertar carguinho para um, horinha aula para o outro, gente. Isso não tem mais, não cabe mais. Quem ainda está achando que isso é viável, né, que replique essa ideia, porque isso não tem como se sustentar. A gente está pensando aqui, sim, na viabilidade de manutenção da Universidade de Taubaté, para que essas pessoas que hoje estão aqui também tenham, daqui 5, 6, 10 anos, condição de ter a perspectiva da universidade estar, né, sólida, estar presente no mercado. Então isso é uma realidade, tá? Eu insisto às vezes em colocar isso, não é o oráculo da desgraça, é o oráculo da realidade. A gente tem o dever funcional na condição né, a professora Nara fala muito isso como reitora, eu também como vice-reitor, que a gente precisa mostrar a realidade para as pessoas, e que a gente está fazendo isso com um esforço enorme de modificar. Quem assistiu e esteve presente aqui na posse, foi muito claro, por exemplo, o discurso do prefeito tocante a isso. É necessário reposicionar e requalificar a Universidade de Taubaté, porque quem, como eu tive a oportunidade de passar por uma gestão de 6 anos no município, as coisas estão mudando extremamente rápido, e a gente via de lá isso acontecer com a universidade. Em vários momentos a gente provocava, falava, né, olha gente, isso está tornando-se preocupante, e isso está chegando, né, essa fatura está chegando. Então a gente já chegou em alguns momentos, então a gente precisa agora realmente reestruturar isso, né? Não é indicar quem é culpado, quem está certo, quem está errado, não é nada disso, é apenas pôr o dedo na ferida que ela precisa ser encarada. Então a reforma, principalmente esse texto da lei 1498, ele precisa ser um texto onde quantas pró-reitorias nós vamos ter, qual o modelo de gestão dos departamentos, se serão departamentos ou serão faculdades. Precisa reestruturar também, e aí já passa na Lei Complementar 248, o Estatuto do Magistério, as questões relativas ao ingresso na carreira docente, né? Hoje a gente tem enfrentado um sério problema, até o professor Luiz Arthur já conversando sobre isso. A universidade, para ser um centro, né, para ser uma universidade, ela precisa ter um número mínimo de mestres, doutores, e para trazer esses mestres e doutores para cá, eles também têm que ter um atrativo financeiro que seja condizente com a realidade do mercado, não que tenha, né, realidades de remuneração aí no mercado que sejam muito acima do que a gente recebe aqui. Algumas particulares conseguem pagar mais, tem uma performance melhor para isso, mas a dura pena também de controle de gastos e cobrança muito grande de resultados, né? Mas o ingresso na carreira lá, sem exigência, por exemplo, de titulação mínima, né, como você exigir que eu sou graduado, entra aqui, como que a gente depois vai frente ao MEC, frente ao Conselho Estadual, frente a esses órgãos que nós temos, trabalhar com esses números e até incentivar o doutor que venha dar aula aqui de início na carreira, ele tem que percorrer um longo tempo para chegar numa posição que seja atraente para ele. Então precisa realmente ter um plano de carreira dentro desse Estatuto do Magistério mais definido, mais claro, né? Hoje a gente tem uma deliberação que aprova lá o reenquadramento dos docentes no tocante a a Lei 248, né? Isso foi um avanço que nós tivemos. Eu acho que esse processo está em andamento. A professora Ângela está à frente disso. Professor, como é que está isso?
as regras para poder fazer o andamento, né? Isso está na deliberação, vai fazer o enquadramento de acordo com isso e também o estudo de impacto financeiro dessa questão, que é um anseio também do corpo docente, e é necessário tê-los nesse contexto. Só que a gente precisa também pensar no futuro, como os novos professores, porque a gente passa por aqui, né? A gente é concursado como professor, depois a gente, né, passa por um eventual tempo na gestão, e depois quem vem pela frente tem que ter a segurança de como esse processo vai se consolidar. Isso hoje, ao meu sentir, não é muito claro, né? E até não é muito atrativo. O doutor que vem para cá, ele entra como auxiliar docente, né? Auxiliar 1, quer dizer, auxiliar 1. Então, até ele chegar em assistente 3, que é a categoria, a maioria de nós temos doutorado, e a de titular, ele não sei nem se chega pelo tempo que eventualmente ele fique para aposentar. Então, isso tem que ser revisitado. E também a própria exigência, como existe na Universidade de São Paulo, na Unesp, professor Gredinetti, professor da Unesp também, lá tem a titulação mínima, né? Dependendo do edital, para ingresso na carreira, porque às vezes você, né, aí vem o Tribunal de Contas e fala, cláusula restritiva e tal, mas a universidade é diferente de um edital de uma licitação comum. Acho que a gente tem que defender essas questões de uma maneira que a gente possa superar esses entraves, porque de fato é muito difícil. Eu vejo no direito, presidi vários concursos lá, então aparecia candidato com título de doutor, 1 ou 2, mas no mestrado já aparecia um pouco mais, o especialista aparecia um monte, né? E a universidade, ela também tem que ter essa qualificação frente aos órgãos lá de fiscalização de mestres e doutores. Tem que ter também os programas para a gente montar um mestrado no curso de Direito. Hoje não tem titulares, professores titulados, quer dizer, para essa finalidade. Isso se deve muito em razão disso, né? Tem, eu acho que hoje 2 doutores, a Andréia, Maricá, 3, Andréia, o professor Júnior e eu. É muito pouco no departamento. Para a gente ter um programa de mestrado, que seria muito atrativo do ponto de vista financeiro, tem que ter no mínimo 12, né, 10, 12 doutores para ter um programa próprio. Aí a gente tem que fazer um mestrado interinstitucional, ou fazer um de interinstitucional, né, como dizer, doutorado interinstitucional, e a gente fica aí, né, correndo atrás do rabo às vezes, né, fica virando o mesmo ponto. Então, esse é uma dificuldade, né? O professor Grenetti sempre pontuou isso como uma grande dificuldade de avanço mesmo, mas se deve também, talvez inserimos isso na reforma agora, no mínimo um percentual destinado a gente trabalhar essa questão e superar isso. Já o Código de Administração dos Servidores, a 282, eu acho que ele também precisa ser redesenhado, reestruturado, e aí uma visão já nesses 6 meses deu para sentir bastante o aspecto administrativo, operacional. A gente sente que a Pró-Reitoria de Administração, do ponto de vista organizacional, ela é estruturada, ela tem lá uma diretoria administrativa, ela tem uma diretoria de recursos humanos, ela tem uma diretoria de obras, e tem uma área de tecnologia de informação, né, que não é uma diretoria, mas tem uma estrutura operacional, organizacional operacional. Só que aí você vai, por exemplo, na Pró-Reitoria de Graduação, que, pô, é o coração, né? Poxa, é o coração pulsante da universidade, é ensino, né? Ela não tem uma gerência, não tem uma coordenação, não tem nada. Tem lá a estrutura muito... É o pró-reitor e só, né? Salvo engano meu. Eu me lembro disso. Então, isso fica penso, né? A Pró-Reitoria Estudantil. A Pró-Reitoria de Finanças, ela já tem uma estrutura mínima também. É diretoria de contabilidade, diretoria de finanças, né? São 2. Mas então estão falando de criar cargo? Não, são funções necessárias a você ter um processo adequado. E talvez rever outros cargos que não podem ser utilizados, né? O professor Luiz Arthur outro dia estava conversando comigo, algumas assessorias da reitoria nem são utilizadas. Às vezes o pessoal sai falando, vai ter um monte de cargo. Não, não tem distribuindo nada, gente. Está trabalhando de 12 horas a mais por dia. Eles são testemunhas aqui, a gente está trabalhando muito, né? Tem muita lenda urbana também na universidade. Não tem.
tem assessoria da reitoria que nem é ocupada, e nem vai ser ocupada, por quê? Porque não dá para ocupar. Tecnicamente ela não tem condição, nem precisa ter, né? Nem precisa. Então isso é um ponto. Nós precisamos reestruturar organizacionalmente. Eu até comentei isso com a professora Miroslava na última reunião da comissão. Falei, professora, a gente precisa desenhar organizacionalmente essa universidade, porque tem cargo aqui que não sai do nada para lugar nenhum. Teve um problema antigamente das chefias, né, que foi declarado inconstitucional, tal. Então isso são coisas que precisam ser corrigidas, porque teve uma análise no passado, depois não foi adequadamente, não sei, construído isso, enfim, o judiciário teve um entendimento, e hoje tem pessoas que inclusive respondem processos por conta disso, né, o que é ruim. A gente quer, eu falo muito isso para servidores, às vezes que vai, a gente atende, conversa, professor, mas por que não está pagando isso, por que não faz aquilo? Gente, né, as coisas têm que ser analisadas com o devido cuidado, com a devida cautela. Às vezes você está fazendo, né, um pagamento, mas e lá na frente? Eu sou bem gato escaldado com isso. Eu já vi muitos problemas acontecerem por você estar fazendo alguma autorização de pagamento, ordenando uma despesa, e depois isso ser glosado, isso ser impugnado. Então, quando se constrói, a gente tem que ter esse cuidado nessa reforma administrativa, é incluir, de fato, pontos que eles possam ser defendidos e que não gere também um problema para o servidor, para a universidade, para o servidor. Essa é uma preocupação, tá? Então, a estrutura organizacional também tem que mexer aí na lei 282, porque tem cargos que estão previstos lá que não podem ser ocupados e está faltando em outro lugar. Ou seja, o cobertor é curto e ele está mal colocado ainda, está todo mundo passando frio ou passando calor, né? Tem pró-reitorias que não tem estrutura, não tem uma estrutura operacional, né? E precisam ter, a gente precisa aperfeiçoar isso. Então, vamos ver como os outros modelos estão sendo utilizados para ir, né? A Unesp está fazendo uma reforma administrativa, pedagógica, nesse também período, nesse mesmo instante que nós. Outras universidades autárquicas já fizeram, né? Então, vamos ver, a professora está pesquisando, vendo esses outros modelos ao longo do país, ali, né? Todo o país, para a gente ver qual o formato que é mais adequado para a gente. Então, esses são os temas mais sensíveis, é isso que a gente tem que se debruçar, né? Olha, qual a tarefa? A tarefa é mexer exatamente nesse ponto, mexer nessas questões, é isso aí que precisa ser enfrentado, né? E as audiências servem para essa reflexão, né? Ao invés de ficar discutindo isso em 5, 6 pessoas, isso está sendo discutido abertamente, de forma, né, aberta. Então todos têm aí uma oportunidade de indicar, de apontar, de representar uma possibilidade de aperfeiçoamento. Lógico, todo mundo será atendido? Isso nem Jesus Cristo conseguiu convencer todo mundo, que nós vamos convencer que estamos certos ou errados de alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ter compreensão de que a gente vai fazer o melhor possível para a nossa realidade, né? Qual outro slide? Tem também o BALB, né? A gente tem que fazer uma regulamentação dele para essa finalidade. E aí, consequentemente, depois que se alterar a legislação, acaba alterando também o estatuto e o regimento da universidade como um todo, né? Esse é um ponto. Então, o objetivo é esse. Eu já falei, coletividade, aperfeiçoamento, concisão, trazer com mais clareza. A gente discute de unificar os dois textos, fazer um só, né? A consolidação disso numa única lei, revogando a 282, a 246, para deixar isso um texto mais claro. Agora foi objeto de votação, por exemplo, no Conselho de Ensino e Pesquisa, uma deliberação sobre a atribuição de aulas, onde consolidou a atribuição de aulas da graduação, atividades na pós-graduação, na extensão, fez uma consolidação num único instrumento, uma única deliberação, né? A gente vai até passar, né, uma análise disso também. Então esse é o formato, né, de discussão disso.
Qual uma referência importante destacar? O Plano de Desenvolvimento Institucional, tá? Onde ela é avaliada pelo MEC, avaliada pelo também Conselho Estadual de Educação nesse sentido. Nós temos que fazer aí a referência disso, para que não tenha, né, não fuja muito desse contexto. Na sequência, o próximo slide qualquer. O PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional, a perspectiva pedagógica da universidade, a missão, a visão, né, dela, qual o posicionamento e quais os principais enfrentamentos que ela tem que desenvolver no tocante à formação, né, dos seus alunos, seja na graduação, na pesquisa, na extensão. Tem um aspecto muito importante de como a gente entrega para o mercado, entrega para a sociedade esses alunos. Por outro lado, como a gente recebe também esses alunos, que é o processo de ingresso aqui, né? E a gente tem que saber qual é o nosso público, qual é o nosso posicionamento institucional, como que ela está posicionada na região, no estado, no país, né? E esse referencial está no PDI. Esse PDI é um documento oficial, ele tem validade até como formação dele, e ele está disponibilizado aí também para conhecimento. A próxima. As fases eu já expliquei, né? A gente tem aí, essa é a 5ª audiência, teve uma adicional na letras, né? O departamento lá, foi bem interessante. Agora, a comissão já está compilando, já está trabalhando, fazendo os estudos tocante a isso, e depois nós vamos apresentar um anteprojeto. Eu acredito que se consolide isso até o final de março do ano que vem, para a gente apresentar isso em umas 2 audiências públicas também, para não ficar muito extenso, né, o trabalho, e logo já submeter a votação do Conselho Universitário. A própria composição dos conselhos, quantos conselhos, eu acho que o formato atual me parece bem, né, adequado, enfim. Mas é objeto de reflexão, né? Não tem segredo em cima disso. Tá? E aí, feita a votação do conselho, segue para o prefeito, e o prefeito, consequentemente, encaminha esses projetos de lei para a Câmara Municipal, e lá na Câmara Municipal também vai ter mais debate sobre isso, certamente, porque é a casa de leis, né, da cidade. Eles muito provavelmente façam audiências públicas lá também, em cima do texto que foi enviado. Até por isso começamos lá. A primeira foi feita lá com transmissão ao vivo da TV Câmara, e hoje a gente encerra esse ciclo de audiências iniciais, como 5 audiências iniciais, tá? Onde a gente pôde passar, né, essa discussão, transmitir, e também recomendar que todos repliquem isso, formem. Vocês são indutores de opinião, vocês estão no meio, inseridos aí, cada qual dentro da sua área de atuação. Tá? Tem mais algum slide? Eu acho que não. Ok. Bom, então eu abro o tempo agora para quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma propositura, enfim, quiser fazer uso da palavra, pelo menos aí uns 3 minutos, cada qual, para não se alongar muito, né? A gente mantém. Tem alguém que queira se expressar, queira falar? Professor Grandinelli, professor Amor? Tudo bem? Temos que trabalhar só, né? O que eu sempre tenho dito à comissão, as coisas têm que ter começo, meio e fim, tá? Tem que acontecer, tem que insistir muito com isso, senão fica no meio do caminho. Então, a minha sugestão é que agora, nesse final de ano, início aí, retomada aí depois do recesso, né, retomada dos trabalhos, a gente possa já se debruçar sobre aquilo que foi, né, apresentado
naqueles formulários. Com essas indicações tidas nos formulários, a gente fazer uma compilação disso e trabalhar principalmente também como as outras universidades, né, tal como a nossa, autarquias municipais, têm tido cases de sucesso, né, resultados efetivos, enfim, como elas estão atuando. E com isso a gente vai ter uma possibilidade de até de mostrar, né, como resultado final, olha, aqui algo que foi legal, que aconteceu, uma experiência boa que está acontecendo em outra instituição, que eu acho que vale a pena a gente aproveitar e avançar aqui com a nossa discussão. Você queria falar? Tem uns questionamentos, só para entender exatamente. A intenção de vocês. Meu nome é Liana, sou bibliotecária, aposentada tem uns 6 anos. Tá? O que eu queria entender é que o objetivo dessa mudança, para ver se ficou claro na minha cabeça, é vocês fazerem uma mudança administrativa, um foco principal na qualidade de ensino, na promoção mais eficiente dos professores, certo? E, pelo que eu entendi, dá uma nova cara administrativa da Unital, e eu penso que vocês estão pensando também dar uma enxugada futura no tanto de funcionário, porque pelo que eu escutei, que eu tomei aqui, não acompanhando o número de alunos da Unital, nós temos 1.200 funcionários e quantos alunos? 600. Tá, então nós temos um funcionário para cada 2 alunos, é isso? Então, para mim, o professor Gilberto estava presente, quando eu saí aposentada, eu fiz uma série de considerações que eu acho que ainda continua valendo. É que a Unital perdeu realmente o bonde da história, certo? Nas mudanças que foram acontecendo, e deixou de focar em certas coisas que a gente era visível, né? E aí como você falou para mim, não, nós temos 1.200 funcionários, certo? E nós temos 3.500 alunos, alguma coisa muito errada aí, certo? Tem muita gente para pouco aluno, né? Então, a minha pergunta, dos meus questionamentos é esse. É lógico, para deixar bem claro que ninguém vai ser demitido porque precisa, mas que vocês devem ter em mente uma mudança de número de cargos, de número de secretarias, uma série de coisas. Tá? Esse é um dos meus questionamentos. E o outro é o seguinte: o senhor falou aqui que pretende em março ter alguma coisa já de projeto para apresentar. Só que a Câmara Municipal, os vereadores que estão lá, tem mais 2 anos, certo? Vocês têm intenção de apresentar isso nos próximos 2 anos? Por quê? Porque eu fui assessora lá durante 4 anos, do vereador amigo meu. E eu percebo que a Unital lá tem uma série de dificuldades, porque já existe um preconceito formado lá, certo? Então hoje eu sei que nós temos 2 vereadores lá que estão mais familiarizados e mais
acompanhando a situação, certo? Mas pelo que eu vi acontecer lá, em relação à Unital, que era uma coisa que eu acompanhei, porque me interessava, eu percebo que vocês vão ter que fazer um trabalho de convencimento daquele povo lá, porque senão, esses 2 anos que vocês pretendem aprovar isso lá, vai ficar difícil, mesmo com o prefeito querendo. É só isso que importa. Tá bom. Qual é o seu nome? Liana Palácio. Liana, você é aposentada, né? Sou aposentado, estou declarado aqui durante 36 anos. Legal. Obrigado. Parabéns aí pela participação também. Bom, no tocante à questão relativa ao julgamento, talvez essa é a preocupação, e considerando o número de alunos, o número de servidores, enfim, a lógica do razoável nos indica o seguinte: hoje nós temos aproximadamente 10 mil alunos, considerando o ensino à distância. Nós estamos fazendo uma atuação muito contundente em relação ao ensino à distância, né? A gente tem uma meta aí de transferir, trazer aqui para o centro a estrutura do ensino à distância. A gente já tem discutido isso, né? Já está em compra, já está lá andando, avançando isso, foi discutido com as equipes, participou com as pessoas envolvidas nesse processo de análise dos espaços físicos, o melhor aproveitamento do espaço físico da universidade. E nós pretendemos avançar com o número de ensino à distância, uma vez que isso é uma realidade, é uma tendência, é uma necessidade da universidade, isso é um ponto. As secretarias, de fato, têm sido objeto de unificação até para trazer um aperfeiçoamento e uma utilização mais eficiente do processo como um todo. A gente tem, hoje, no mercado, não vem novos alunos. Na verdade, a gente tem que buscar para tirar da concorrência o aluno que está na concorrência e vir para cá. Então, realmente, a gente tem que ter esse empenho, essa performance de disputar com aquelas que estão instaladas aqui. Por exemplo, nós temos o enfrentamento agora. Eu acho que a comunidade tem que saber disso. Vai ter aí mais 2 cursos de direito na região. Um aqui em Taubaté e outro aqui em Pindamonhangaba, com mensalidades extremamente competitivas. Então a gente já tem se debruçado sobre o pessoal lá do direito, o Roseira também, né? Então, se debruçado com eles lá e falado: olha, a gente precisa, né, movimentar algumas questões dentro do departamento, enfim, porque a acomodação vai gerar, de fato, um problema de sustentabilidade dos setores. Não dá para a gente falar em demissão, porque demissão é um processo muito mais complexo quando você tem uma entidade pública, tá? Um ente público, ele tem alguns mecanismos, algumas outras questões que são mais complexas, envolve uma análise jurídica, envolve todo um contexto em cima disso. Mas você tem que tomar o cuidado para que a universidade seja economicamente viável, equilibrada economicamente. A gente tem muitos prédios, são prédios caros, prédios antigos, que demandam uma manutenção intensa. Tem, né, um prédio lá, por exemplo, em Ubatuba, que foi concebido de uma forma, né, até palacial, diria assim, um prédio bacana, bonito, Palácio de Verão, da Universidade de Taubaté, e hoje ele gera uma despesa de 30 mil reais por mês. Como é que a gente faz? Eu tenho que dar uma destinação para aquilo de maneira que ele seja, né, foi provocado, ensino à distância, colocado para ele o seguinte: olha, o polo que está lá, se a gente alugar uma casa que gasta 2 mil reais por mês, sai mais barato que gastar 30 e fecha. Encerra, fecha, tira o vigilante, deixa só a cerca e faz uma manutenção pontual e vão buscar o que fazer com esse prédio. Alugar, vender não é fácil, vai arrumar comprador. Né? E aí tem que virar a folha de pagamento. A folha de pagamento da universidade, quanto que é, professor? Mensal, a gente sabe. Sai com 7 milhões mês. E aí tem mais a IPMT da CLE, então você está falando, começa o mês com 11 milhões. 11.500.
começa um mês com 11.500. Você tem que virar 11.500.000 para pagar tudo isso. Então, gente, a reflexão tem que ser muito séria. Então, se nós mantivermos toda essa estrutura, né, de 15, 20, 30 anos atrás, a universidade ela fica inviável em vários aspectos. E aí você começa a ter problemas operacionais dela. Consequências? Tem consequências. A gente está buscando meios legais, técnicos, democráticos, isso não pode negar, porque a gente tem falado muito, né? Então, o professor Nara outro dia falou, a gente está explicando muito, mas tem que fazer muito também, tem que fazer mesmo. Isso a gente fica, às vezes, num cangote em cima do pessoal, fala, tem resultado, tem que fazer, tem que acontecer. Vai ter reclamação, vai ter gente que não gosta, fala que está inventando, sai falando um monte de coisa, mas é natural, isso faz parte. Em 1.200 pessoas vão ter aqueles que vão constantemente dessa forma se posicionar, mas a gente está colocando a realidade que é uma realidade para todos que estão aqui. Os que já se aposentaram têm uma preocupação até do ponto de vista sentimental, porque aqui se forjaram, né? Mas tem um reflexo também no Instituto de Previdência, né? Que hoje colhe 1/3 dessa receita da universidade, até porque tem que manter o equilíbrio atuarial dele. Então esse é um ponto. O outro foi com relação à Câmara. Ah, sim. Não, nós temos tido uma relação intensa do ponto de vista institucional com a Câmara Municipal, com a Prefeitura. Não há que se negar com a Prefeitura, até porque eu venho dessa gestão do atual prefeito. Eu vim para cá, ele ainda está no governo, tem mais 2 anos de mandato, né? 2 anos de mandato lá pela frente. É óbvio que por isso eu digo que a reforma tem que estar em pé e pronta até março, que é o nosso deadline, ou seja, a partir daí eu tenho 1 ano e meio para fazer a gestão institucional disso com a reitoria, né, com a reitora, e trabalhar no convencimento, na explicação para os vereadores, né. O prefeito tem acompanhado isso também, ele tem olhado, né, essas questões, ele constantemente participa de algumas reuniões aqui também na reitoria, ele vem necessário discutir algumas questões. Agora tem a municipalização do hospital, né, universitário, então ele está muito próximo nesse contexto, né. A universidade tem hoje uma relação bastante intensa com a prefeitura, tem os convênios, tem outras parcerias de curso que são importantes para a posição, inclusive institucional da universidade, né, atendendo até o papel de extensão dela. E na Câmara eu conheço também aquele contexto bastante, né, tem uma experiência profissional e até política com eles, mas eles estão conscientes de que a universidade precisa, não só consciente, como eles vêm cobrando isso. Eles vêm cobrando essa mudança, eles vêm acompanhando isso. No dia da audiência pública que teve lá, participaram, colocaram, fizeram também votos de que isso venha com rapidez para eles. Eles têm sido ágeis, eu acho que a Câmara Municipal merece um voto de elogio nesse sentido. Eles têm sido ágeis nos enfrentamentos das questões que são realmente pontuais, são necessárias para o município. Então eu entendo que 1 ano e meio é um tempo suficiente. Eu acredito que a votação no ano que vem seja mais razoável, porque o último ano de mandato costuma ser, pelo menos os 3 primeiros meses ainda são normais, depois eles entram num processo político mais aquecido, né, e aí acaba perdendo um pouco o foco. É uma questão que decorre do fato de a cada 2 anos nós termos eleição no país, né, o processo hoje é dessa forma. Então a gente precisa de fato avançar rapidamente, ter esse modelo pronto, apresentar essa devolutiva, discutir isso em um contexto de brevidade, dentro de prazos razoáveis, e mandar isso para a prefeitura e, consequentemente, ele vai mandar isso para a Câmara rapidamente, porque também ele tem essa preocupação. É uma preocupação não só da universidade, tem que deixar claro que isso é uma preocupação do município. Quando eu falo município, é prefeitura e Câmara Municipal e PMT. Tá? O PMT também vem, o professor Ernesto tem participado de reuniões com o PMT, na questão lá do abono, enfim, né? O professor Luiz Arthur também. Então, eles estão atentos aos nossos movimentos e saibam que estão cobrando, esperando que isso chegue rapidamente a eles. Então, é um dever nosso,
mandar, passar por esse processo. Tem os desconfortos, como eu disse, os incômodos, os questionamentos, as lendas urbanas que se criam dentro da universidade, que são criativas até certo momento, mas tem que acontecer, porque essa é a realidade, é o estado da arte que nós temos hoje. Hoje a gente precisa fazer essa mudança, né? Tem que ser feito. Então, eu tenho cobrado mesmo, às vezes bem de forma contundente, da comissão, que precisa fechar esse estudo em fevereiro, fazer discussões árduas em relação a isso, apresentar o anteprojeto em março, para daí fechar e apresentar, né, e mandar para a Câmara, quer dizer, para a Prefeitura e para a Câmara, certo? Sim, mais uma pergunta que eu estava pensando ali. Quais os cases que vocês têm se pautado para fazer essa avaliação ambiental de outras instituições? A professora Miroslava e a gente tem falado com a Universidade de FURB. Tá. São Caetano e Blumenau. São autarquias municipais. Então, para nós, e temos ouvido também alguns consultores, algumas instituições que têm nos apresentado experiências interessantes. Quanto a isso, a gente mesmo tem se debruçado. Tem peculiaridades também próprias nossas. Inclusive nós temos tentado fazer até está agendando uma visita, né? No final do ano é mais difícil, mas no início do ano a gente tem intenção de ir até lá, entender, verificar em loco, para importar esses melhores cases aí para a gente. Copiar e adaptar. Esse é o contexto. Certo? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Bom, obrigado pela participação. Acho que é importante vocês também posicionarem. Vocês querem falar alguma coisa? Boa tarde. Só um detalhe na linha da pergunta da servidora, né, na sua resposta, no exemplo do curso de Direito, a mensalidade é de R$1.100. Hoje o Direito é o maior curso da universidade. Junto com a Medicina, que são os que mais arrecadam. Qual a equação onde eu preciso reduzir as despesas, porque a nossa carga é altíssima, reduzir a mensalidade, porque senão nós vamos perder a mão. Então, só uma pergunta muito interessante, né? E o exemplo também é um exemplo, onde a gente precisa reduzir a mensalidade para tornar um curso atrativo. Mas se reduzir muito a mensalidade, a gente não tem como pagar a despesa. Mas se não reduzir, não tem um aluno. Então essa equação está difícil. Então a gente precisa realmente dessa reforma, né? No sentido de modernizar, como o professor Jean falou, modernizar a universidade. Essa reforma vai voltar em alguma estrutura física da unidade? A questão da estrutura física nós já estamos enfrentando. A gente tem buscado otimizar o uso dos espaços. Tem prédios que eu acho que podem ser colocados aí à venda, mediante autorização legislativa. A gente está buscando fazer as adequações, adaptações. É lógico, não dá para fazer isso no meio do semestre, até falar, mas não mudou, não fez. Mas tem alunos, tem contextos que precisam ser analisados, né? Mas agora em janeiro tem um deadline que a gente colocou para a equipe, né, que precisa ser apresentado a esse projeto, com o diretor de obras aqui, o Milton, para a gente fazer uma reestruturação do ensino à distância, do campus dele, né, e uma adequação de secretarias aí. Depois a gente, óbvio, está discutindo com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o espaço lá da PRPPG,
está discutindo também com o pessoal do Pão de Açúcar o uso daquele espaço. Nós estamos mexendo, mas o país nesse momento passou por uma eleição, novo governo, muita expectativa, muita gente ainda observando como está a movimentação, o mercado ainda está em compasso de espera e avaliando como vão ser os primeiros meses da gestão, enfim. Até isso, obviamente, vai impactar em algumas, se a gente colocar à venda alguns prédios para reinvestir em infraestrutura, fazer uma ampliação lá no campus da Juta, fazer um prédio ali no campus do Bom Conselho, isso daí vai um dinheiro expressivo, né? Vai quase, estamos falando aí quase 10 milhões de reais por baixo, né? Então a gente precisa dispor de alguns imóveis, otimizar isso, daí é um caminho, tá? É um caminho que a gente está fazendo, mas não é varinha de condão, aparece um cheque branco para você preencher e está lá o valor para depositar na conta da reitoria, da pró-reitoria lá de finanças para o senhor, conta 45. Não é assim, a gente tem mecanismos legais, tem mercado, enfim, né? Precisa ter paciência e resiliência nesse momento. E nadar a favor, sabe? O que a gente precisa hoje é pessoas contribuindo, colaborando, construindo, tá? Não ficar muito naquela onda de que, tá falando isso, falando aquilo, quer fazer isso. Não, gente, é a realidade, é o momento. Antes pudesse fazer outras coisas que a gente gostaria que fossem feitas imediatamente. Mas o momento nos requer tomada de decisões e atuações que são, às vezes, mais duras, né? Então a gente controla, por exemplo, como que se, né, faz hora extra, como que se faz, né, pagamento de diárias, uma série de coisas que são necessárias, que a própria lei exige. Não está cumprindo regra. Não podemos discutir quando se cumpre uma regra. A regra está ali para ser cumprida, né? Fica estranho numa universidade a gente ficar discutindo o cumprimento ou não de regra. Me parece muito contraditório isso. A gente tem que tomar até cuidado, que isso é um pouco da nossa imagem, né? Também. Tá? Então é esse o contexto. Tá? Você quer falar? Boa tarde. Eu sou o Ronaldo, motorista. Professor, eu queria fazer só uma pergunta para o professor, uma colocação que eu acho que toda a ideia é bem-vinda, né? Espero que possa. Eu sou motorista, eu tenho o costume de dizer para o pessoal assim, que tudo aquilo que você escuta dentro do carro, morre dentro do carro com você. Isso é uma ética, eu acho, todo profissional, né? E a gente viaja, a gente busca palestrantes, traz pessoas que vêm fazer algumas avaliações na universidade. E um dia eu escutei de uma dessas pessoas dizerem assim: a Universidade de Taubaté precisa se modernizar. Foi até uma pessoa que eu trouxe aqui na engenharia mecânica. Essa pessoa ainda brincou comigo e falou: puxa vida, tem máquinas dentro da engenharia mecânica que meu avô usou quando ele fez curso de mecânica. Aí eu olhei, escutei aqui e falei: realmente, eu acho que precisamos de modernização, sim, dentro da Universidade de Taubaté. Como o senhor falou sobre alguns prédios que são ociosos, que não tem, eu acho, movimento bastante para fazer uma transferência de todos para um lugar só, é uma ideia maravilhosa, eu concordo. E também sobre, o senhor falou sobre os alunos, captar alunos para a Universidade de Taubaté. Eu escutei uma vez uma dessas pessoas dizer assim também: por que não usar a parcela decrescente? Ou seja, aquele aluno que paga tudo direitinho na universidade e tudo mais, as mensalidades dele serem decrescentes, ele começar a pagar um valor X e terminar o curso dele pagando um pouco a menos. Ou seja, eu estou pagando R$ 1.500 hoje, passando meu primeiro semestre da faculdade, eu vou pagar R$ 1.300, passando até chegar um nível seja vantajoso para a universidade e para o aluno. Acho que seria um meio de, talvez, chamar a atenção de quem está lá fora. Puxa vida, se eu vou para a Unital, eu estou pagando X aqui, mas eu sei que o ensino da Unital, a qualidade é melhor do que eu estou pagando aqui. Como foi dito que está abrindo curso de Direito aí, nós ficamos sabendo que tem curso de Direito a 300 e poucos reais. Eu tenho o costume de dizer às pessoas: mas espera aí, o curso pode ser barato, mas a qualidade do ensino, qual é? E eu sou uma pessoa que acredito que a Universidade de Taubaté ainda tem um nome muito forte
que eu participei de uma feira do Dia do Estudante em São Paulo, junto com o pessoal da Copesa, e você vê o interesse das pessoas que estão nessa feira em procurar a Universidade de Taubaté. Teve um casal que chegou no estande da Unital e a menina falou assim: não, pai, mas eu não quero Unital, eu quero outra faculdade. Lá dentro tinha Mackenzie, tinha Anhembi Morumbi, tinha tudo mais, e o senhor, pai dessas duas moças, falou: não, a Universidade de Taubaté, o curso da medicina é um dos mais antigos que tem, é um dos melhores que tem no Brasil, então não, você vai estudar no Unital, lá eu pago para você. Então por aí você enxerga que a Universidade de Taubaté tem nome, tem um nome muito grande, tem um nome a ser zelado, e eu acho que nós, como os funcionários da universidade, devemos sim, como o senhor falou, se unir para que isso dê certo. Então, é uma ideia, tá, professor? Eu acho que eu estou sentado, estou escutando falar, falei: puxa vida, está dentro do meu coração, não tem nada, não custa nada eu expor. Mas eu acho que seria algo interessante, fazer uma mensalidade decrescente. O aluno começa a pagar um valor X e termina com um valor a qual seja cabível, até para a Universidade de Taubaté. Obrigado, professor. Qual que é o seu nome mesmo? Ronaldo. Ronaldo, obrigado, Ronaldo. Acho que eu vou passar até para o professor Frandinetti fazer uma observação, mas é uma ideia bem pertinente, né, para a gente ver no mercado. Esses meses, né, na Pró-Reitoria de Finanças, eu tenho feito entender e detalhar toda a receita que entra, toda a despesa que sai, alunos, tudo, né, de implências, descontos que a gente disponibiliza aos nossos alunos, mantendo tudo, né, para ter certeza da decisão. É uma proposta boa. A gente precisa colocar numa planilha para os adimplentes, e verificar se isso não chega a ser renúncia de receita. Porém, ele pode ter um acréscimo, pode ter uma diminuição na adimplência. Então, tudo isso tem que ser planilhado e estudado. Se a gente propor isso ao conselho, tem que ter uma avaliação econômica e financeira. E qual que é o impacto disso e qual vai ser o ganho disso? Talvez uma pesquisa. Né? Então, é isso que eu tenho feito. Colocado os números preto no branco. E é para tomar a decisão correta. E não ficar no achismo. Acho que vai dar certo. Não. É preto no branco. Os números têm que... Não tem como discordar dos números. Então é isso que eu tenho feito, mas é uma proposta muito boa, que a gente vai estudar, tá bom? E até, pensando aqui, como eu falei, fazer uma pesquisa. Por que não? Eu acho que consolida até uma tomada de decisão. Muito obrigado. Legal, são medidas de avaliação que também tem que ser fundamentadas por questões legais, como o senhor falou, mas sempre é muito bem-vindo. Vocês têm os canais abertos aí para fazer essas sugestões, fazer essas colocações, as críticas construtivas que requerem aperfeiçoamento. A gente está sempre atendendo, ouvindo, adequando naquilo que é o possível ao nosso alcance nesse momento, né? Essa é a perspectiva. Mais alguém? Não? Quer falar? Microfone? Está sendo gravado, então precisa de microfone. Meu nome é Viviane, eu sou orientadora da escola de profissão, né? E fico grata mesmo por todo esse movimento. Eu acho que é necessário, né? Não tem mudança sem mudança. E é importante que tenhamos água parada no labor de coisa. E eu fico preocupada com uma questão. Se nós somos uma instituição de ensino, né? E aquela equação é difícil mesmo, porque se eu tenho 1.200 funcionários e 1.200 alunos, esse número só para brincar mesmo, 2.000 alunos, e como que eu faço, né,
isso é importante, né? E a gente sabe que, embora nós escutamos muito isso, mas o pai fala, não, eu pago para ter o melhor, né? Eu pago para ter uma aula decente. Mas todos nós sabemos que onde tem um ser humano, tem aquele que pode ser no privado ou no público, ele vai ser o mesmo profissional, consciencioso e competente, mas não é a regra. E aí eu imagino que deve ser de grande dificuldade os conflitos que existem quando esbarramos nessa questão de competência, e especialmente esbarramos numa questão do próprio serviço público, como que vai avaliar ou vai conduzir para que o profissional que esteja lá seja de fato um bom profissional, né? Como que a gente juridicamente, sem pressionar nada, mas como é que a gente, que mecanismos nós podemos ter para que a universidade, todos os departamentos da escola possam oferecer então esse serviço de ensino que produz uma qualidade tal que, mesmo que eu precise diminuir a mensalidade, né, seja atrativo, para que nós não tenhamos assim, é barato, mas não ensina nada, ou é caro e não ensina nada, entende? Para que atraiamos também para dentro da universidade profissionais com esse espírito, né, de compromisso. Seria isso a minha. O texto das leis atuais que nós temos, que nem nesse ponto se modificarão, obrigado até pela sua observação, acho que isso é um ponto bastante preocupante na nossa hoje atuação. A gente vê às vezes muitos profissionais que esquecem que são profissionais, às vezes, né? Precisa ter essa perspectiva de que aqui nós somos regiamente remunerados, nunca se atrasou o salário, diga-se de passagem, nunca deixou de ser pago, né? Tem que melhorar, o salário, né, pode ser melhorado. Isso é um ponto. Todas essas medidas principalmente se invocam para isso, não só para o servidor, como para todos. Quando eu falo servidor, é professor, servidor técnico, enfim, precisa melhorar. Mas também tem a contrapartida do profissional em falar bem da instituição, em saber colocar a imagem da instituição como algo positivo. E até se você olhar lá na 282, né, ela tem algumas regras que são claras, e se a gente fosse levar também a ferro e fogo, ia ter uma enxurrada de sindicância aberta, porque tem muita gente que às vezes sai colocando situações que são comprometedoras ao colega, ao parceiro de trabalho, aquele profissional que está do seu lado, que está ali convivendo, atuando, trabalhando, né? Isso é ruim para o ambiente de trabalho. Então, a gente pode ter uma atuação profissional dedicada, isso é um compromisso que decorre do dever moral, profissional e até uma questão de honestidade, né? Você ganha, você faz o seu papel, né? Dentro daquilo que é cabível. Às vezes a gente até anda uma outra milha, né? Você tem uma milha, você anda uma segunda milha, mas essa segunda milha às vezes pressupõe um compromisso com a instituição, que a gente quer melhorar, quer crescer, né? Eu estava olhando aqui, chegando as mensagens da reitora, ela estava visitando uma instituição também lá, e de fato próxima a nós, você vê como os resultados estão acontecendo, né? Isso é importante, estar olhando como estão, né, as outras instituições. Então, cobrar atuação, isso está na lei, a gente precisa que o profissional, que o colaborador, ele faça o papel dele, e às vezes até espontaneamente, enfim. E aquele que é chefe, que é gestor, ele também tem que ser gestor. Eu disse outro dia que às vezes é um apagão das canetas, ninguém quer assinar nada, todo mundo mesmo, não sei o que, tá. Pode, a gente tem, se está naquele papel de gestor, naquele papel de chefe, naquele papel de responsável, tem que assumir a responsabilidade. Faz parte, até paga um pouco a mais por conta disso, né? Então, o diretor do departamento, a gente até pega no pé, mas você tem que ser diretor, né? Você tem que ser, eu até às vezes brigo com eles aqui, não, tem que pôr, você tem que motivar, na verdade até no sentido de explicar, de motivar, né? Você tem que motivar o ato.
explicar o ato, né, que está fazendo, para depois, por que fez isso? Afinal, por quê, né? Então, o profissional ele tem que devolver aquilo que ele é pago, né? E eu lembro, quando eu ainda estava na prefeitura, eu saí de lá deixando 3 textos, um texto de leis com 3 papéis diferentes lá, que foi um dos últimos atos. A criação de uma corregedoria, uma controladoria e uma auditoria estruturadas por servidores de carreira e concursados, né? Ele foi aprovado recentemente isso na Câmara, mas foi até na época que estava lá. E também criei a Procuradoria Geral do Município. São órgãos técnicos que o que acontece? Independente do gestor, a instituição funciona, ela está lá operando, funcionando, está acontecendo. Então, independente de quem seja lá o prefeito, independente de quem seja o reitor, de quem seja o vice, o pró-reitor, a base, ela acontece, ela funciona, ela opera. Por isso que eu falei que essa lei de criação e que cria o organograma, ela é fundamental para a gente ter ali os cargos-chave que são necessários para acontecer. Porque nós, né, estamos pró-reitores, né, vice-reitor, etc. Nós estamos, mas a origem nossa é professor, né? Então um dia a gente volta, né, para a sala, enfim, a gente no futuro tem essa percepção, mas a instituição fica, e essa funcionalidade dela é necessário que a gente tenha uma estrutura administrativa que seja bem sólida, bem estabelecida, né? Então tem lá a procuradoria, com o papel dela de defesa da legalidade, da instituição, tal, que ela faz com esse papel, com esse propósito. E outros órgãos que podem ser órgãos e funções, né, que podem ser criadas, mas o servidor, para entregar esse ensino de qualidade junto com o profissional, com o professor, e também tem o lado da motivação, de você ter um trabalho adequado, de trazer uma estrutura de trabalho num ambiente bom, né, e uma remuneração condizente com o mercado. Eu acho que o papel sensivelmente mais acentuado é a questão da remuneração mesmo. Eu acho que a remuneração precisa avançar, a gente precisa revisar, a gente tem que se debruçar desde já sobre essas questões lá na finança, estudando isso. Ok? Se o profissional acreditar, está sendo pensado nesse momento, e é um enfrentamento de coragem, porque há muito tempo que a gente finge que não vê, né? Porque alguém tinha que ter a coragem de chegar e dizer para todo mundo: é hora de sentar e olhar tudo isso, porque a gente desaparece enquanto história, né? Eu acho que o atrativo, eu acredito que o atrativo nesse momento é do próprio profissional no campo. Eu não estou ativo. Mas se estivesse, era assim que eu estaria me sentindo. E somos nós é que vamos levar esse atrativo lá fora. Na medida que tudo está ficando muito democrático. Nunca se teve isso, né? Não é mostrar o que está embaixo do pano, não, mostrar a realidade. E uma realidade que se tornou um problema desse tamanho porque alguém ou um grupo não pensou a universidade 20, 25 anos lá na frente. E agora é hora de pensar, quer dizer, já passou da hora, né? Mas que coragem, que coragem. Porque não significa só passar por aqueles itens ali. Significa fazer aqui dentro. Alguém colocou, né? Como é que a Câmara vai ser convencida disso? Eu acho que o trabalho lá fora ele vai acontecer se acontecer aqui dentro. Nós precisamos acreditar nisso. Eu precisaria. Mas eu venho, porque eu venho de um tempo
em que não é só o amor, a gente viu muita coisa se perdendo e continua acreditando. Mas esse momento é de muita coragem. Eu não sei quem foi que começou a puxar esse fiozinho. Não, eu sei. Mas alguém deve ter dito alguma coisa para começar, né? Mas a coragem é imensa. E está mais do que na hora. Não é? Eu não acredito que a gente vai ver isso nos próximos 2 anos, mas vai se reestruturar para o futuro. Isso aqui é importante. Eu estou acreditando muito. E, obviamente, levando o melhor que eu posso lá fora. Então, eu acho que o atrativo começa por nós. O aluno, ele vai procurar a escola, com certeza, em consequência disso. Porque não é só um atrativo, eu não estou falando de um atrativo, amanhã ou depois o aluno vai procurar a escola, achando que da universidade, a escola boa, é a melhor que tem. Nós temos escolas particulares aí, que nem tem um ensino de qualidade, do tamanho do Propac, que é mais caro do que um curso de engenharia na Unicamp. E está tendo sucesso. Mas também é um sucesso com tempo contado. Que o pai coloca, daqui a pouco, 1 ano, 2, 3, ele fala, nossa, mas não era tudo isso que eu pensava. Então, parabéns. Que coragem. Mas é uma coragem necessária. Não importa se vai ser no ano que vem, no outro ano, alguém tinha que mexer nisso. E essa equipe está fazendo. Não é, professor? Talvez tenha uma resposta para essa equação, mas a verdadeira equação matemática não é essa inventada que a gente tenta ver se resolve ou não. Mas talvez a gente volte para a equação mesmo matemática possível de ser realizada. Não é? A gente foi tentando esses anos todos, não vou nem colocar isso em tempos, mas são anos, tentando ajeita aqui, ajeita ali, até que quando chega uma hora, a casa cai. Agora não tem mais como ajeitar, a gente tem que repensar toda a estrutura dessa casa. Parabéns. Obrigado. De fato, é um esforço grande, mas tem que ser feito. Como a professora Mayra falou, que ou faz ou faz. Não tem muita opção. A gente trouxe um pouco essa discussão à baila com relação às audiências públicas, justamente até para conscientizar. É um papel de conscientização. Essa forma de discussão, eu me lembro de discussões por mais de 40 lá, quando foi feito, por exemplo, o plano diretor, é extenuante, é cansativo, você demanda um esforço enorme, mas precisa ser feito, para que todos tenham a perspectiva de que é necessário mudar. Quizá o auditório tivesse lotado, mas também é assim, é desse jeito. Eu acho que quando você puxa o novelo, ele não acaba, ele vem. Mas tem que ter consciência de que nós estamos fazendo algo que corresponde a uma vontade não só política, mas uma vontade técnica e uma realidade da Universidade de Taubaté atualmente. Tá? Então, eu queria agradecer a todos pela presença, pelas colaborações, pelas falas. Ainda continua lá, hoje eu acho que está aberto ainda o site. A gente agora, a comissão vai entrar em todos, dia 21, volta no dia 2, um recesso, mas a gente retoma aí os trabalhos com os estudos, a consolidação disso, e depois vamos apresentar pelo menos em umas 2 audiências públicas esse material. Isso é necessário até para o convencimento da Câmara, quando a gente mandar para a Câmara, olha, foram feitas audiências públicas, tudo está documentado, tem um processo, tudo isso vai ser, vamos apresentar isso ao Conselho, apresentar isso ao Prefeito, olha, foi feita uma discussão aberta, democrática e participativa. E não é só para inglês ver não, porque está lá. Então as discussões estão aí, estão gravadas, não tem nada de teoria da conspiração ou algo em cima disso. É muito aberto, é o que tem lá. Tá? Essa é a nossa realidade. O professor Candidato está sempre mostrando os números, falando,
As reuniões são intensas, né? São pesadas às vezes, porque a gente precisa, e é porque é um momento, assim, né? Mas faz parte. Então, é isso aí. Obrigado a todos, obrigado aos servidores aí pelo trabalho, pelo apoio, equipe técnica. E agora a comissão volta só quando tiver o material para exibir aí, viu? Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos.